podem ocupar essa faixa de campo. Né? O Diego, por exemplo, é um deles. O Diego fez esse papel a vida inteira e ainda faz, eventualmente. Ele chega na área também, ele se apresenta. Mas aí você tem um a menos com essa extrema qualidade. Lembrar que o Flamengo tem o problema do Arão ainda lá atrás. Né? Então, é um time que chega para um jogo na altitude, onde o Flamengo, nas 2 últimas Libertadores, esteve jogando lá no mesmo estádio, no estádio Rodrigo Paz Delgado, que é conhecido aqui como Casa Blanca, a casa do time branco, e o Flamengo perdeu para a LDU em 2019 e foi goleado pelo Independente Del Valle. Portanto, é um time que sabe das dificuldades de jogar naquele ambiente. E aí vai com um desfalque de muito peso no meio campo. O Gerson é um jogador fundamental no Flamengo hoje. Marra, e aí você acredita que a solução seja, pelo menos na sua opinião, claro, o João Gomes entrar no meio de campo e o Arão ficar ser mantido na zaga, ou volta o Arão para o meio e entra outro zagueiro? Tão difícil, Mariana, tão difícil. Porque o Gerson representa demais. Eu já falei aqui algumas vezes, para mim o Gerson é o principal jogador do Flamengo, né? A gente vem nessa Arrascaeta ou Gabigol, para mim o jogador que mais me agrada em campo normalmente é o Gerson. Bom, eu acho que ele não vai mudar tanto a estrutura do time. Eu acho que se ele voltar o Arão para o meio, ele mexe também em posicionamento de Diego e ele altera defesa. Eu acho que ele continua com o Arão na defesa e coloca o João Gomes no meio. Mas esse é um achismo que pode ser que daqui a 10 minutos eu já pense diferente. Sim. Porque é um jogo muito importante, é um jogo grande e a ausência do Gerson ela é irreparável. É um espaço que nenhum outro jogador vai conseguir ocupar da mesma forma. Agora você está preocupando o torcedor do Flamengo, hein? Porque a gente está falando de um jogo, mas tem essa informação lá da Espanha, né? Publicada ou veiculada pela TV espanhola por El Chiringuito, né, Mari? Que o Barcelona vai fazer uma proposta de 25 milhões de euros pelo jogador. O que o Pedro Henrique Dorre apurou, está no espn.com.br também, é que até agora não chegou nada para o Flamengo. O jogador ainda tem contrato, até agora para o Flamengo não chegou nada, e para o próprio Gerson ainda não existe discussão salarial. Mas lá na Espanha estão falando que o Barça quer fazer essa investida, Mar. Então, eu acho perfeitamente normal. O Barcelona tem problemas financeiros, né, gente? E graves. Mas o Barcelona vai contratar. Tem sondado jogadores, e a característica dos jogadores que ele tem sondado é a característica de jogadores que estão em fim de contrato. Ou seja, vão pegar para pagar salário. O Gerson, ele é um jogador de radar. Certamente tem alguém observando o Gerson, ele é um jogador novo, com uma passagem que às vezes as pessoas falam, a passagem dele não foi nada boa. Não, calma. A passagem dele era uma passagem promissora, só que ele voltou para o Brasil. Poderia dar certo no futebol italiano, e acho até que os passos iniciais serão interessantes, diferentes da situação do Gabigol, para mim, bem diferente. Agora, o Bruno, eu tenho um amigo que deve estar sempre nos vendo, e ele morou em Barcelona um tempo, o Guilherme Dornelles, e ele me contava com muita frequência quantas páginas ele anotava de especulações. Ele só anotava o nome do jogador, assim, Gerson, foi especulado hoje por tal. A imprensa da Espanha, ela, a cada dia, ela coloca nomes diferentes. Olha, é uma criatividade fora do comum. Vamos esperar um pouco mais, respeitando, né, obviamente. Eu tenho uma dúvida rapidinho que eu vou voltar para o Marra. Por que você enxerga diferente a situação do Gerson com o do Gabigol? Pensando em termos de idade, de projeção, o Gerson faz 24 anos agora também. Você acredita que é pelas oportunidades, pelo número de chances, pelo comportamento? O que difere a situação de ambos? O Gerson jogou mais. O Gerson, ele estava sendo monitorado muito de perto. O Gabigol tem a oportunidade de voltar, mas claramente a Inter não queria mais ficar com ele. A Inter queria ficar repassando, para emprestar. O do Gerson eu vejo uma situação bem diferente. Era um empréstimo quando sai da Roma e vai para a Fiorentina, para que ele jogasse mais, para voltar mais maduro. A imagem do Gerson com a Roma e depois com a Fiorentina, que foi por empréstimo, não é uma imagem arranhada. É uma imagem, a gente esperava que ele chegasse aqui, já tomasse conta, mas é normal, né? Muito cedo, muito novo, vamos dar um tempo ali para o amadurecimento. Existe uma boa vontade maior com o nome do Gerson, porque ele mostrou mais em menos tempo.
Uhum. É que se chega a esse valor, apesar de toda a especulação que o Marra tá falando do Guido Ornelis, também é meu amigo, viu, Marra? Mas apesar disso que a gente sabe, né, Eugênio, se pinta assim uma proposta de 25 milhões de euros do Barcelona, né, aí pro jogador e pro clube é difícil falar não, né, Eugênio? É difícil, sim. E é do futebol, né? Assim como o Flamengo recentemente fez propostas a outros jogadores e os contratou. O Flamengo pode receber propostas por seus jogadores e os negociar. E esse valor é um valor realmente muito interessante. Mas eu tô com o Marra, eu sempre fico com um pé, não, eu vou com os 2 pés atrás, eu fico meio caindo assim com essas notícias que acontecem. Você lembra, olha, o Neymar, já que falamos do Neymar hoje, né? Ele passou 3 verões ocupando todas as capas dos diários espanhóis, especialmente os de Barcelona, sobre transferências dele para o Barcelona. E essas transferências não aconteceram.